Eleições 2020, hoje é a 12ª de um total de 18 sabatinas exibidas durante o mês de outubro, com todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo e os 4 vices das chapas mais bem colocadas nas pesquisas. Iniciativa que você só vê aqui na TV Gazeta, única emissora aberta a dar espaço para todos os candidatos igualmente. Em pauta, as questões que vão ajudar você, eleitor, na definição das urnas. Quem comanda as entrevistas é a Denise Campos, de Toledo. E nesta série de entrevista com candidatos à Prefeitura de São Paulo, eu converso agora com a deputada estadual Marina Elô, que é candidata pela Rede Sustentabilidade. Marina, boa noite. Boa noite, é um prazer e uma honra estar aqui. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom, Marina, eu vi pelo seu projeto aí de campanha, de pauta mesmo, de trabalho, um destaque muito grande ao meio ambiente, inclusive para melhorar a condição de vida na cidade, melhorar o dinamismo da economia. Como é que isso aconteceria? Essa não é uma pauta só minha, mas é uma pauta mundial. A gente entende que na época que a gente vive, a gente se deparou com a finitude dos recursos ambientais e que a gente precisa criar novas formas de gerar valor para melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. A gente está falando, por exemplo, de saneamento básico, que é um investimento em saúde. A gente está falando em qualidade do ar, que é um investimento em saúde. A gente está falando em investimento em áreas verdes, que é um investimento em qualidade de vida e combate a enchentes. É pensar como que a gente faz uma gestão da cidade, levando em consideração um novo modelo de desenvolvimento. É porque todas as áreas têm uma certa relação com o meio ambiente. Quando você cuida, por exemplo, de urbanização, qual seria a sua preocupação na renovação do plano diretor, por exemplo, que vai ocorrer a partir do ano que vem? Acho que é uma grande honra ser prefeita num ano de revisão do plano diretor, porque é a oportunidade da gente ter uma ferramenta para pensar a cidade que a gente quer ser daqui a 5, 10, 15 anos. E, infelizmente, a gente não está nem aplicando as boas ferramentas que o plano diretor já prevê e nem pensando que cidade é essa que a gente quer ser. O plano diretor vai permitir que a gente olhe para as muitas São Paulos que existem na nossa São Paulo, que a gente leve as oportunidades de emprego, geração de renda, acesso à cultura, a lazer para a cidade como um todo, mobilidade, a partir de estruturar a cidade, levando investimento para as outras cidades. Pensando um plano de sustentabilidade, olhando a perspectiva do acesso ao verde. A gente tem uma desigualdade muito grande do acesso ao verde. E o plano diretor é uma oportunidade para a gente rever a cidade, ampliar as áreas de preservação ambiental, ampliar as áreas de moradia social e pensar a cidade a partir das muitas realidades que a compõem. Agora, a gente tem atualmente restrições, por exemplo, a ocupação de determinados bairros mais centrais, que tem toda a infraestrutura de transporte, de outros serviços. E, ao mesmo tempo, temos ocupações irregulares nos limites da cidade. Como é que você lidaria com isso para tentar conciliar essa questão ambiental, talvez verticalização, que muita gente defende, eu quero saber se você acha que isso é possível, e reurbanização, a questão de favelas, de ocupações irregulares? Com certeza, existe uma oportunidade da gente adensar mais o centro. Já existem muita infraestrutura aqui colocada e já existem ferramentas para a gente fazer isso. IPTU progressivo, locação e habitação social no centro, existem imóveis disponíveis para que a gente possa ser mais enfático e trazer esse adensamento para o centro. Mas isso não resolve o problema de São Paulo. Isso melhora a mobilidade, mas isso não resolve o problema de 12 milhões de habitantes. A gente precisa olhar essa mesma lógica para as nossas muitas periferias, levar a ideia de verticalização para as periferias. A gente tem um distanciamento horizontal, um crescimento da cidade horizontal bastante prejudicial, inclusive pelas áreas dimenciais, pelas áreas de preservação ambiental. Então, pensar como a gente leva essas ferramentas de verticalização, adensamento também para as periferias é a oportunidade que a gente tem agora. E agora vamos falar de educação, mas eu queria começar falando da sua proposta relacionada à primeira infância. Teria até uma Bolsa Neném, é isso? É um prazer falar dessa pauta para mim, porque eu estudo ela, sou formada em administração pública, tenho pós-graduação em inovação e sustentabilidade, penso na primeira infância como a forma mais eficiente da gente combater as nossas desigualdades. A forma mais eficiente da gente dar oportunidades iguais a todas as pessoas. Existem estudos acadêmicos que comprovam isso e eu, como mãe do Martim, de 3 anos, e da Lara, de 9 meses, entendo a importância dessa faixa etária. E para isso a gente precisa cuidar também das mães, com pré-natal de qualidade e pensar todo esse processo até chegar na creche e a alfabetização. O Bolsa Neném é uma oportunidade que a gente tem para seguir as normas do próprio Ministério da Saúde, que preconiza
a amamentação exclusiva, e a gente vê as mulheres que não têm acesso à licença maternidade do INSS tendo que matricular seus filhos com 1 mês nas creches, para ter acesso a alguma renda para conseguir sobreviver. Isso é muito prejudicial para a saúde, para o desenvolvimento dessa criança, e a Bolsa Neném vem como ser um suporte para que ela possa seguir pelo menos a norma de poder matricular seu filho só a partir do 4º mês de vida. Então ela teria um suporte financeiro para poder colocar a criança só a partir do 4º mês numa creche, é isso? O que acontece é que é muito triste a realidade de muitas mulheres que estão desempregadas, que não têm acesso a nenhuma renda e precisam trabalhar. Precisam conseguir garantir a sua sobrevivência do seu filho logo no começo da vida do neném. E para isso não consegue disponibilizar esse tempo mínimo de criação de vínculo, de aleitamento, de amamentação, de cuidado nesses primeiros meses. Isso é muito triste. Isso é muito triste porque essa é a fase mais importante do desenvolvimento da criação de vínculo, e tirar dessa mãe e dessa criança o direito a ter esses tempos junto, que é um tempo tão curto, é muito, muito cruel da nossa sociedade. Por isso que o Bolsa Neném vem para atender esse momento tão específico e garantir que essas mulheres tenham um mínimo de recurso para permitir que elas possam sobreviver e atender seus nenéns nessa época. E Marina, como resolver as defasagens, desigualdades que vão ficar da pandemia deste ano praticamente perdido para a educação? Esse é um ponto fundamental. Dos 14 planos para o governo de São Paulo, só 5 citam a pandemia, e a gente não pode falar da pós-pandemia, porque em janeiro a gente ainda vai estar vivendo a pandemia. E por isso que a gente entende que a educação é uma prioridade, a educação da competência municipal é a mais bonita que tem. É a educação que a gente ensina alfabetização, ensino básico e fundamental. E a gente vai fazer isso com um grande suporte pedagógico para os professores, para que eles possam atender os alunos nas suas complexidades. Porque não é só a aprendizagem que ficou para trás. A gente precisa fazer um acolhimento socioemocional dessas crianças, a gente precisa fazer um cuidado de retomada e avaliação pedagógica, porque a gente tem uma desigualdade muito grande. O aluno que teve acesso à internet, o aluno que teve acesso a um acompanhamento em casa, está em um estágio de aprendizagem muito diferente de alunos que infelizmente não tiveram a possibilidade de ter nenhuma aula esse ano. Então a gente preparar os professores, preparar a rede municipal para receber esses alunos como alunos inteiros é o grande desafio que a gente vai ter e é o nosso grande compromisso. E emprego e desenvolvimento da cidade também pós-pandemia? É fundamental também na pandemia, porque a gente precisa tratar disso já hoje. A gente sabe que isso já hoje é uma necessidade, em janeiro vai continuar sendo, e a gente tem 3 grandes pilares, porque a gente precisa tratar de emprego e renda hoje, mas preparar essa questão para daqui a 5, 10 anos. E para isso a gente vai, primeiro, resolver uma questão agora, investindo e dando microcrédito para as pequenas empreendedoras da periferia, que tem seu cabeleireiro, que tem sua empresa de salgadinho, que empregam pessoas e que podem voltar a retomar a atividade econômica com o nosso apoio, com a nossa articulação. O segundo ponto é estimular, inclusive utilizando mecanismos como o do próprio plano diretor, que a gente tenha a possibilidade de gerar mais empregos na periferia, que as empresas possam estar na cidade como um todo e valorizar o empreendedor, né? A classe média empreendedora de São Paulo, que é a nossa força, e a gente pode fazer isso. E o terceiro ponto, mais de longo prazo, é usar a nossa ferramenta de capacitação que a Prefeitura tem para os nossos jovens, pensando nas profissões do futuro. A gente está aqui ainda dando incentivo fiscal para a indústria automobilística, que cada vez mais industrializada gera menos emprego, está menos conectada com o nosso tempo. Mas São Paulo é uma capital da cultura, do turismo, tem um potencial de indústria, de novas profissões digitais, como programação, como design, pensar uma nova matriz energética, como a gente prepara a mão de obra para a tecnologia solar, por exemplo. Capacitar para os empregos do futuro é pensar como a gente não está discutindo esse mesmo problema daqui a 5 anos. É a empregabilidade do futuro mesmo. Agora, em relação ao desenvolvimento ainda da cidade, eu acho que a gente tem que pensar na Cracolândia. Eu estou perguntando a todos os candidatos o que fariam em relação a isso, que é um problema, parece, crônico na cidade, né? É um problema crônico que, infelizmente, está piorando. A gente vê um número de pessoas morando em situação de rua e uso abusivo de drogas crescendo nos últimos anos na cidade de São Paulo e se espalhando, né? A gente olha muito para a região central, foi lá, fez uso violento, deu a manchete, acabamos com a Cracolândia e, na verdade, o que a gente fez foi espalhar o problema pela cidade como um todo. Na minha gestão, a gente vai olhar isso com bastante seriedade. O orçamento da assistência social
que é responsável pelas pessoas em situação de vulnerabilidade, por casar todas as políticas de saúde, habitação, geração de emprego e renda. Esse auxílio emergencial para essas pessoas caiu 33% de 2016 até 2019. Isso antes da pandemia. Com esse orçamento caindo e reduzindo tanto, é lógico que as pessoas que mais precisam acabaram ficando mais vulneráveis. Para enfrentar essa questão, a gente vai olhar a questão da saúde, olhar a questão de geração de vínculo, redução de danos e cuidado integral de cada uma dessas pessoas. E a habitação, porque elas também têm um problema de morarem na rua. Abrigos e albergues de qualidade, pensar programas de locação social, cuidar dessas pessoas. Ao mesmo tempo que ter a seriedade de enfrentar o crime organizado, enfrentar os grandes traficantes que sim lucram com essa situação. Isso tem que fazer com parceria com o Estado. Eu tenho uma ótima relação com a Secretaria de Segurança Pública a partir do meu cargo de deputada estadual. Sou presidente do Comitê Estadual de Prevenção de Homicídio de Adolescentes, que a gente tem uma ótima relação e entendo sim que a gente só vai resolver esse problema complexo com grande pacto na sociedade, falando com o Estado, com igrejas, com organizações da sociedade civil, com a academia, com famílias, olhando as pessoas como indivíduos. E Marina, então entramos na área de segurança, que você também tem propostas bastante específicas. Você até citou essa questão do adolescente, não é? Que é o adolescente vivo, está no seu programa. Sim, como eu sou presidente desse comitê, sei do grande problema que a gente tem aqui no estado e também na cidade de São Paulo, com os nossos jovens negros da periferia, que sem oportunidades acabam se colocando em situações de grande vulnerabilidade, acabam sendo assassinados no nosso estado. E por isso a gente coloca esse programa Adolescente Vivo, porque o papel da prefeitura é pensar a segurança pública da lógica antes da repressão. A gente pensa a segurança pública como a polícia, que é o último caso, quando já deu tudo errado, a gente precisa da repressão. A segurança pública é pensar uma cidade que dá oportunidades, que faz busca ativa nas escolas, que tem uma parceria de esporte, lazer e cultura, que tem uma parceria de iluminação pública nos locais de maior violência. A gente traz um caso bastante específico dos territórios da paz, que é identificar onde estão os nossos territórios mais violentos e como a gente faz uma intervenção ali. Funcionou em Medellín, na Colômbia, que era uma das cidades mais violentas do mundo e com uma boa intervenção de prevenção da prefeitura, conseguiu reduzir todos os indicadores. E eu acredito que a prefeitura pode trazer a cidade ser muito mais segura, trazer a sensação de segurança a partir de grandes políticas públicas de prevenção. E aí começaria com o adolescente, é isso? Sim, eu acho que o adolescente é um grande gatilho nesse lugar, porque a gente precisa dar oportunidade para os nossos jovens, precisa cuidar deles, porque eles também são o nosso futuro. E daí esporte, busca ativa na escola, a gente vai viver um problema de grande evasão escolar, agora na retomada das aulas, e a prefeitura, junto com o Estado, vai ter que ser muito firme em garantir a oportunidade de retomada da escola, retomada de oportunidade para os nossos jovens, de formação para o mercado de trabalho, para garantir que a gente possa também cuidar da segurança pública. É estimular o retorno às aulas mesmo, né? E que fique na escola, né? Sim, a gente passou quase um ano longe dessas escolas, esses jovens estão atuando na sociedade e perderam um pouco da importância que a escola tem. É papel do poder público retomar o sonho para esses jovens, retomar a oportunidade deles crescerem, se desenvolverem na vida, darem um bom trabalho, uma boa oportunidade, enfim, dar oportunidades iguais. Perfeito. Eu conversei aqui com a deputada estadual Marina Elô, que é candidata a prefeita de São Paulo pela Rede Sustentabilidade. Marina, muito obrigada. Uma boa noite. Obrigada, boa noite. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Vocês.